Iniciemos esse nosso 17º encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede meu professor, Senhor. Preciso de vós, Senhor, como meu professor, e em cada dia preciso de vós. Dai-me a clareza do discernimento. Somente ela consegue sentir e alcançar vosso espírito. Os meus ouvidos são surdos. Não consigo ouvir a vossa voz. A minha visão está turva. Não consigo ver vossos sinais. Somente vós podeis abrir os meus ouvidos, tornar clara a minha visão e limpar o meu coração. Ensinai-me a sentar aos vossos pés e a escutar a vossa palavra. Amém. São Jerônimo, rogai por nós, e hoje, São Vicente de Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Já havíamos passado pelos 5 primeiros capítulos, não é verdade? Já testemunhamos ali a missão, né, da igreja primitiva nesse início. Estamos nesse trecho, né, em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. Então, já passamos pelo momento de Pentecostes, o anúncio querigmático de São Pedro, aquelas 2 ocasiões de perseguição, né, que eles sofreram lá em Jerusalém. E terminávamos na última reflexão com aquele testemunho de Gamaliel, né, de que se a obra fosse inspirada por Deus, ela haveria de perdurar. Se fosse obra humana, mais cedo ou mais tarde acabaria, não é mesmo? Então hoje a gente continua no capítulo 6º e vamos perceber, primeiro, a eleição dos primeiros diáconos, né? Os 7 primeiros diáconos que nossa igreja teve, e o primeiro mártir também, né? Que era um desses diáconos, que é nosso querido Santo Estevão, o proto-mártir, né? Então hoje a gente vai ver o discurso de Santo Estevão e gostaria de me deter especialmente nele, que é lá no capítulo 7º, que depois, no próximo encontro, a gente inicia o capítulo 8º, vendo uma movimentação na qual São Paulo vai começar a aparecer. Tá bem? Então vamos lá. Nesse capítulo 6º, nós temos a escolha de 7 diáconos, né? Santo Estevão mais 7. O que acontece é que aquele grupo, né, apostólico, não os primeiros apóstolos, né, o colégio apostólico ali dos 12, que a gente já tinha visto a eleição de São Matias, tinha uma missão muito grande, né? Era responsável pela pregação da palavra. E o que acontece é que quando, além dos judeus, começaram a se converter também os gentios, né, especialmente os de origem grega, eles reclamam, né, para São Pedro que estavam ficando um pouco abandonados, né? No caso, em relação a servir às mesas, um atendimento aí, né, aos órfãos, às viúvas, né, dos gregos. Então, nessa situação, o que os 12 reunidos decidem, né? A gente vai ver ali no capítulo 6º. E dessa maneira, convinha que eles se dedicassem apenas à pregação, né, ao serviço da palavra e à oração. Então, a pregação e a oração como missões, assim, por excelência do corpo episcopal, né, daquele colégio apostólico, ou seja, dos bispos, ok? Enquanto que haveriam os homens eleitos para servir, em grego, eleitos para a diaconia. Diácono é exatamente o ministro do serviço, tá certo? Então, a gente já aprende isso e percebe que o diácono, ele é aquele que, por excelência,
foi instituído para auxiliar a comunidade e o bispo. Então vamos lá, né? Como o evangelho, ou melhor, o capítulo 6 vai descrever, né? Aqueles dias aumentaram-se os discípulos, os fiéis de língua grega começaram a se queixar dos fiéis de língua hebraica, né? Então estava aí surgindo um desafio, porque os de língua grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Vamos lá, o que os 12 reunidos decidem. Não está certo que abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Então, um ponto curioso aí, né? Eles vão decidir escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus e sabedoria, para que confiemos essa tarefa. Desse modo, nós poderemos nos dedicar inteiramente à oração e ao serviço da palavra. É algo curioso de nós percebermos aí aquilo que hoje a igreja tanto padece, né? De operários para a messe. Quantas e quantas vezes o padre ele precisa se desdobrar, né, em 1000 para dar conta de todas as demandas. E é exatamente onde a gente percebe esse desafio, né, da igreja hoje. Nós temos uma missão muito grande, né? Precisamos de homens dedicados à oração e à palavra, enquanto que outros se dediquem propriamente ao serviço, né? Aquilo que nós poderíamos entender hoje na nossa comunidade como serviço pastoral, né? Assim por diante. Então, essa problemática ela já aparece lá na primeira comunidade, né? Eles continuam. Escolheram, então, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau para serem esses primeiros diáconos. Capítulo 6, versículo 6 vai dizer: Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Essa imposição das mãos é exatamente o que nos faz perceber que houve uma ordenação. Ou seja, ali aconteceu aquela celebração na qual os bispos impõem as mãos, né, os padres, exatamente como hoje nos ministérios, nos graus da ordem, né, do diácono, do presbítero, do episcopado, né, exatamente isso que acontece ali na celebração, a imposição das mãos. Adiante. Olha aquele movimento que a gente já viu acontecer algumas vezes com São Pedro e com São João, exatamente como já havia acontecido com Jesus. É o mesmo movimento. Eles começam a pregar e o evangelho causa tanto o segmento de alguns homens que se convertem, quanto a perseguição. Então, alguns seguem, alguns perseguem, né? Versículo 7. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos seus discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. O que a gente pode entender? Algum povo se converte, algum povo fica irritado, né? Os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, senadores, né? Os mestres da lei, de alguma maneira, eles continuam se irritando como aconteceu com Cristo, né? Verso 8. Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga, chamados dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene, de Alexandria, e outros da Cilícia, da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram, então, uns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, aqui vai acontecer exatamente aquele mesmo movimento que aconteceu tanto com Pedro, o que aconteceu com Jesus, né? Eles acusam de blasfêmia, né? Julgam que ali havia cometido o cúmulo do absurdo, né? E escolhem ali algumas testemunhas falsas e
e vão condená-lo, né? No versículo 15 está assim, né? Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Pronto, a gente vai chegar agora na parte mais interessante, que é o capítulo 7º. Esse discurso de Santo Estevão é um discurso fascinante, no qual ele faz uma retomada da história da salvação e ele dá uma resposta a todos aqueles acusadores, né? O povo de fé e aqueles que estavam assim ainda em dúvida, eles vão ficar verdadeiramente comovidos, né? Como o próprio versículo 15 já diz. Eles viram o seu rosto como o de um anjo, ou como a Sagrada Escritura nos diz no Antigo Testamento, né, em uma outra passagem. Naquele momento é o próprio Espírito que há de inspirar as palavras, né? E aquela mensagem com a qual a gente falar, né? Ele haverá de lhe dar as palavras certas, e contra elas ninguém, nenhum adversário será capaz de se confrontar. É isso, né? Então, Santo Estevão ele faz uma síntese dessa história bíblica, né? E vai, de alguma maneira, deixando nas entrelinhas, né? E ele vai revelar isso lá no final, a figura de Jesus como sendo aquele rejeitado pelos judeus, mas constituído Senhor. Então, em Jesus, nós temos exatamente esse sinal, né? Ele é rejeitado, mas também é constituído Senhor, colocado, né, acima de todos. Olha, todo esse movimento é bonito, nós percebamos que ele começa desde o início, com o patriarca por excelência, que é Abraão. Se a gente recordar bem, de Abraão nós temos Ismael e Isaac. Isaac é o filho da promessa, é o filho legítimo. Então, de Abraão, nós temos Isaac. Isaac, por sua vez, gera Esaú e Jacó. Jacó é o filho que recebe a bênção. Então, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Jacó gera os 12 filhos, que nos remetem às 12 tribos de Israel. E mais adiante na história do povo de Israel, nós vamos ver José, e mais à frente ainda, né? José é um dos filhos de Jacó. Mais adiante nós temos a figura de Moisés. E, e assim a gente vai acompanhar aqui nesse capítulo 7, tá certo? Vamos passando então, porque essa leitura pode tem, tem mais detalhes, não é mesmo? Então, vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem, né? Então já tinham acusado, e agora é a defesa. Ele respondeu: olha a delicadeza e a diplomacia com que Estevão diz, né? Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Então, ele está falando lá de quando surgiu a fé, a crença e essa religião mesma, né? Esse culto, essa adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, é o movimento do politeísmo para o monoteísmo. Isso em Abraão, ok? Nosso pai na fé. Então, versículo 3º, Deus no caso, né? Ele lhe disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E depois da morte do seu pai, Deus fez Abraão migrar para essa terra que vós agora habitais. Não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dá-la em posse a ele e à sua descendência depois dele, quando Abraão ainda não tinha filho. Então, ele está revelando aqui
como Abraão é símbolo de fé, de confiança na providência de Deus. Ok? Abraão não tinha sequer descendência, não tinha filho. E Deus já estava fazendo uma promessa para depois dos filhos, né, para os netos, bisnetos e assim por diante. Deus, porém, versículo 6, lhe declarou que sua descendência viveria como imigrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. Então ele já previa aí a escravidão no Egito. Enfim, versículo 7, e a nação a qual eu servi, eu a julgarei, disse Deus. Depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Olha, Estevão está aqui resumindo todo o Antigo Testamento, não é mesmo? Então, a gente sabe que Abraão, ele já na velhice, né, com Sara, vai conceber, né, vai testemunhar aí o nascimento de Isaque, né, que é o filho da promessa. A gente sabe que Sara riu, né, quando o anjo do Senhor falou que ela conceberia, porque ela já era velha. Então, Isaac tem esse significado de sorriso, né? Alegria, felicidade. Isaac, assim, todos esses personagens que nós vamos ver, eles são como que pessoas que apontam o Cristo. Em todos eles a gente vê um eixo que vai sempre apontar o Cristo. A gente chama isso, né, de tipo. Eles têm um tipo, assim, eles têm as características, de alguma maneira, de uma face do Cristo. Eles, então, são né? Primeiro, prototipos. Eles são os primeiros tipos que sempre apontam para o justo, né? Para o inocente, para Jesus de Nazaré. Ok? Abraão, Isaac, enfim. Versículo 9. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José aos egípcios. José é um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, a gente sabe que depois que luta com Deus, ele passa a se chamar Israel. Israel, o EL no final, significa Deus, aquele que lutou com Deus. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José aos egípcios, mas Deus estava com ele. Então, essa história está lá no Gênesis, né? Os 11 irmãos ali de José, com inveja, vão vender José. Eles queriam matar José, mas não mataram. Só que vendeu. José foi parar lá no Egito. Ó, versículo 10. Livrou de todas as suas aflições e concedeu-lhe graça e sabedoria aos olhos do faraó, rei do Egito. Então é o primeiro faraó lá. José chega lá e é acolhido, né? Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Olha só o poder que José recebeu lá no Egito. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Então, os 11 patriarcas, né, estavam lá em Canaã, e eles, precisando de ajuda, vão até o Egito. Pessoal, mas não sabiam que iriam encontrar José. Achavam que ele podia até já ter morrido, né? Como Jacó ouvisse dizer que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Então, Jacó ele mandou os filhos lá para o Egito, para ir ver se conseguia alguma comida. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos e o faraó ficou sabendo da origem de José. Então, José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais, que foram transladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão tinha comprado dos filhos de Emor por certo preço em prata lá em Siquém.
Olha, então todo o movimento aqui a gente viu a ida do povo de Israel para o Egito. Nesse primeiro tempo, era um tempo favorável para eles lá no Egito. Então o faraó tinha boa relação com José, né, tanto que José virou governador. Ele recebeu esses irmãos de José, bem como seu pai. Então, 75 pessoas, mais ou menos, foram lá para o Egito nessa época. Che... Eles foram para lá, viveram o resto da vida lá, a ponto de morrerem por lá mesmo, né? Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecia José. Olha, Estevão está retomando tudo e agora ele falou: o povo tinha ido, o povo multiplicou, mas chegou um tempo em que José já havia morrido e surgiu um faraó muito diferente daquele primeiro, né? Chegou um faraó que não conheceu José. Então a gente já percebe aí como que a história muda de figura, né? Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais, obrigando-os a abandonar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. A gente sabe lá em Gênesis como que foi é, essa morte, né, de inocentes. E aí, então surge Moisés. Moisés era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Então Moisés no começo estava na casa dos pais, depois ele tinha que ser entregue, né? Tinha que ser entregue à morte. Tendo sido abandonado, adotou a filha do faraó, que o criou como seu filho. Se a gente recordar em Gênesis, a gente sabe que Moisés é colocado no cesto, está untado ali com betume, e esse cesto ele vai, né, caminhando ali pelo rio, a gente pode pensar ali no rio Nilo, né, e por acaso, ou melhor, por providência divina, a filha do faraó vai encontrar esse menino no cesto. E é tremendo como que a providência divina se manifestou, porque toda criança ia morrer, mas justamente Moisés teve a compaixão daquela filha do faraó. Não bastasse isso, as servas ali do faraó que foram buscar uma mulher para dar leite para a criança, buscaram exatamente a mãe de Moisés. Olha como que Deus foi providente. Versículo 22. Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então agora a gente tem uma outra situação que alguém de Israel tem uma boa posição lá no governo do Egito, que é Moisés. Então, quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, ou seja, um egípcio maltratar um do seu povo, um israelita, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhe concederia a salvação, mas eles não compreenderam. Olha, vamos pensar, gente. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles têm um traço de Jesus. Ou pela confiança de Abraão, que a gente vê na confiança de Jesus, pelo sacrifício que Abraão haveria de fazer do seu filho. Isaac, o sacrifício que ele mesmo seria, né? Ele seria aquele cordeiro assim imolado. A gente olha para Jacó ou Israel, a gente percebe, né, essa fidelidade a Deus, essa obediência a Deus, né? A mesma coisa em José, que os seus irmãos quiseram matá-lo. Olha como que os irmãos de Jesus queriam e acabaram matando. É isso que Santo Estevão está dizendo. Moisés, que foi perseguido, mas a providência de Deus não deixou ele desamparado. Pelo contrário, aquele que tinha sido humilhado foi exaltado, né, nesses primeiros 40 anos. E Moisés também como libertador. Ele luta pelos irmãos, né, Moisés. Ele vai ser rejeitado também, mas ele traz em si essa missão de libertar o povo de Israel. Tá certo?
depois desses 400 anos aí, tendo ficado preso no Egito, né? Enfim. Versículo 26. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los em paz. Falou: Homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste o egípcio? Então, a gente sabe isso tudo, referência ao livro do Gênesis. A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como estrangeiro em Madiã, onde teve 2 filhos. Tá certo? Vamos lá. 40 anos, Moisés ficou no Egito. Aí, com 40 anos, ele teve esse problema, né, com esse egípcio. Depois, ele vai passar 40 anos lá em Madiã, né, cultivando lá, vivendo sua vida, tendo seus rebanhos. 40 anos mais tarde, então Moisés estava lá apacentando, a gente lembra. Apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Então, Moisés já tinha por volta de 80 anos, apareceu lá na sarça ardente. Lembra? Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então, se fez ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: Tirai as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o gemido deles, eu desci para os libertar. Agora vem que eu te enviarei o Egito. Olha, Moisés passou 40 anos do Egito, saiu, foi para Madiã. Agora Deus visita Moisés na sarça ardente, a gente sabe toda essa situação da vocação de Moisés. E Deus manda ele voltar para o Egito para poder libertar o povo. Então Moisés, a quem rejeitaram, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da assembleia no deserto, esteve com um anjo e lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras de vida para dá-las a nós. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faz para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferenda ao ídolo. Alegraram-se com a obra das próprias mãos, mas Deus se afastou deles e entregou-os para que cultuassem os astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Toda essa passagem é aquela na qual Moisés passa toda aquela história do Êxodo, né? Do Levítico, dos Números, até Deuteronômio, né? Todo aquele movimento de saída. Vamos lá? Pega a idade de Moisés, divide em 3. 40 anos no Egito, depois 40 anos em Madiã, até que ele volta para o Egito, e pega o povo, né? Faz tudo aquilo que a gente sabe no Egito, as pragas que aparecem, né? Os milagres, abre o Mar Vermelho, o povo de Israel volta, fugindo do Egito, e depois de 40 anos caminhando, a gente sabe como que é o fim da história. Moisés morre, e quem continua até a Terra Prometida é Josué, ok? Tudo isso Estevão está dizendo para falar de Jesus Cristo. E ele vai continuar dizendo: Nossos antepassados, versículo 44, no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la mostrou-lhe um modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué,
levaram-na para a terra das nações que Deus expulsou, ou seja, a tenda, né? Lá para Canaã. Então chega até o tempo de Davi, versículo 46, Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa para ele. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. Ele continua. Olha, que agora ele já disse de todos esses homens, e agora ele vai falar para aqueles ouvintes. Tenham sempre a figura de Jesus em mim. Versículo 51. Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornais traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a observastes. O que a gente tinha visto lá com São Pedro? Não é verdade que São Pedro estava sendo acusado e, no fim das contas, ele passou a acusar aqueles homens? Santo Estevão fez a mesma coisa. Mostrou com toda essa história que Jesus era exatamente um homem que foi prefigurado em todos esses justos e, além de tudo isso, ele era o Filho de Deus. Tá certo? Ele mostrou com tudo isso que eles tinham cometido o pior de todos os crimes. Mas olha o que realmente acontecia. Versículo 54. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos no coração e rangeram os dentes contra Estevão. Rangeram os dentes. Ou seja, eles estavam murmurando, estavam se mordendo por dentro. Olha só. Santo Estevão tinha falado de todos aqueles homens que eles conheciam muito bem, porque eles eram judeus, eles sabiam quem era Abraão e que ele tinha testemunhado a glória de Deus. Eles sabiam quem era Isaac, que era um filho obediente, que era um filho da promessa, que era o cordeiro, né, para ser oferecido em sacrifício. Eles sabiam quem era José, que tinha sido vendido e que Deus estava com ele, né? Eles sabiam quem era Moisés, que era o que havia sido resgatado e que haveria de libertar o povo, né? Porque agradava a Deus. Então, eles sabiam disso tudo e sabiam que Estevão estava mostrando que todos eles apontavam Jesus. Porque Jesus é o justo, né? Que foi entregue, né? A gente lembra lá do Horto das Oliveiras, Jesus foi entregue pela traição de Judas e ele mesmo se entregou e ele foi morto. Então, em Jesus tem todas essas pessoas. Ele é o sacerdote, como Abraão, como José haveria de ser. Ele é compassivo como Moisés, como José do Egito, dos seus irmãos, que se compadece, né? Ele é redentor, ele é salvador, é libertador, como Moisés. Então, o que acontece é que agora, no fim desse capítulo 7, a gente vê um movimento que não é um movimento de um julgamento normal. É pior do que isso. Eles não fazem um julgamento, eles fazem um motim. Ou seja, já que é uma blasfêmia, Santo Estevão chegou no cúmulo. E fazem exatamente como fizeram com Jesus. Então, a acusação aqui, né? Ela vem de homens. A acusação contra Estevão vira e também se torna uma acusação contra aqueles homens, né? Homens de dura serviço, ou seja, que não conseguem olhar para cima, são como os porcos, né? Só olham para baixo, eles não conseguem aprumar, não conseguem olhar a verdade, né? Eles estão obstinados na mentira, incircuncisos de coração, ou seja, eles vivem uma fé falsa, né? São hipócritas, eles honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus.
porque eles estão resistindo ao Espírito e estão perseguindo os profetas. Então, eles logo os ouvintes todos entenderam. E a reação que eles têm contra o que Estevão falou não é uma reação racional, não é com a inteligência, mas é a reação deles, que a gente viu aqui, eles rangeram os dentes. Ou seja, a reação deles não vem da cabeça, eles não pensam, eles não acolhem a revelação, eles não acolhem, eles não percebem que aqueles fatos ali são a verdade. Eles reagem não com a razão, mas eles reagem com a vontade, ou melhor, eles reagem com a ira. A decisão deles vem das vísceras. É como se eles estivessem pensando não com o cérebro, mas com o intestino. No grego, né, é, a decisão deles de condenar Estevão é tais cardiais. Cardíaco é aquilo que diz do coração. Cardiais é das vísceras, do ventre mesmo. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha, olha como que Santo Estevão estava ali naquele momento de intimidade com Deus, né? Ele aqui retoma lá de Jó, no capítulo 42, verso 5, né? O que ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, né? Santo Estevão tinha aprendido pelo ensino, né? Agora, Santo Estevão tinha uma revelação total. Agora, meus olhos te viram. É isso que Santo Estevão diz, né? Exatamente como Jó, lá no capítulo 42. Estevão vai contemplar Jesus à direita de Deus e em pé. Então, se ele está de pé, ele está à direita de Deus, ele está exaltado. E se ele está de pé, é como se Jesus estivesse pronunciando uma sentença, né? E mais do que isso, é como se Jesus estivesse ali, olha, de auxílio e fortaleza para Estevão, naquele momento que ele seria assassinado, né? Porque Estevão, aqueles homens ali pensaram, ele passou dos limites. Então, os ouvintes, né? Eles já saltaram toda a formalidade do julgamento e vão para uma ação violenta. Qual que é a condenação de quem cometia blasfêmia? Blasfêmia é um pecado diretamente contra Deus. Quem cometia blasfêmia era tratado, né, condenado ao apedrejamento, ou à lapidação, né? Então, versículo 57. Eles, porém, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A gente vai falar muito dele nos próximos encontros. E apedrejavam Estevão enquanto ele invocava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não lhes atribua este pecado. Com essas palavras, morreu. Olha como esse movimento todo de Estevão nos aponta diretamente o Cristo. Exatamente como Jesus, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? Meus irmãos, esse movimento todo nós percebemos como os cristãos são outros Cristos, né? O cristão, ele é outro Cristo. O cristão é aquele que imita o Cristo. Essa mensagem toda nós vemos daquilo que Santo Estevão disse, mas também vemos daquilo que Santo Estevão viveu. Porque imagine, numa hora em que aqueles homens estão para matá-lo, estão lhe tacando pedras, diante de pedradas, a ponto de morrer, ele ainda, com o espírito e com o coração no alto, ele pede perdão pelos pecados dos seus algozes. Né? É essa a transformação que Deus faz e opera em nós. Enfim,
No próximo encontro a gente continua para vermos o que acontece, né, com Saulo, que estava ali e testemunhou toda essa situação desesperadora. Nós possamos, então, colocar essa nossa intenção diante de Deus. Cristo, Senhor Deus, só vos ama quem força tiver para amar. Inconsciente, quem não vos conhece. Sedento, quem sabe que existis. Cristo, vós sois a minha esperança, a minha paz, a minha felicidade, toda a minha vida. Cristo, meu espírito se inclina para vós. Cristo, eu vos adoro. Cristo, a vós me seguro, com toda a força da minha alma. Senhor, somente a vós amo, a vós procuro, a vós sigo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, em nome do Pai, do Filho